Então, vou resolver aqui um exemplo para auxiliar vocês a resolverem a atividade 1 que eu passei, tá? Então vamos lá. Temos aí a situação, o rapaz está puxando a geladeira. Então, ó, uma pessoa arrasta a geladeira sobre uma superfície horizontal, exercendo sobre ela uma força de 10 newtons, como mostra a figura. Então, ó, a força de 10 newtons orientada aqui na direção da corda, no sentido da corda, né? Sabendo que o objeto se desloca de A para B, responda: qual é o ângulo θ entre a força F e o deslocamento da geladeira? Qual foi o trabalho realizado pela pessoa? Então, olha só. Observa que aqui nós temos um ângulo de 60 graus entre a corda e a geladeira, tá? Não é entre a corda e o deslocamento. Muita atenção, hein? Ó, o deslocamento vem nessa orientação aqui, tá? De A para B, horizontal, tá? Durante 4 metros. O ângulo entre a força e o deslocamento é esse ângulo aqui, ó, de baixo aqui, né? Tá? Qual é o valor desse ângulo? Ora, para você saber o valor desse ângulo, nós vamos utilizar o ângulo notável. O ângulo de 90 graus é um ângulo que de você olhar, você é capaz de deduzir que ele é 90 graus, tá? Então é o ângulo reto. Nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Essa parte aqui é 60, então essa daqui tem que ser 30, certo? Θ é igual a 90 menos 60, que é igual a 30 graus. Qual é o trabalho realizado? A fórmula do trabalho é o valor da força vezes a distância, o cosseno do ângulo entre ambos lá. Como o ângulo é 30, utilizando aí ó, o cosseno de 30 igual a 0,86, fizemos as continhas, chegamos a 34,4 joules. Viu? Moleza, não tem segredo. Considerando a situação descrita no exercício anterior, desenhe uma cópia da figura no exercício, os vetores que representam o peso do objeto e a reação normal da superfície sobre ele. Qual o ângulo que cada uma dessas forças forma com o deslocamento? Então, eu desenhei aqui ó, a caixinha força-peso, força com que a Terra atrai a geladeira, né? Então, apontando para o centro. Reação normal. O objeto está em cima do piso, empurra o piso para baixo e o piso reage no objeto, empurrando de volta para cima. Tá? O deslocamento está aí, então a gente pode observar que o ângulo entre peso e deslocamento é 90 graus e também o ângulo entre a normal e o deslocamento é 90 graus. Qual é o trabalho que a força-peso realiza no deslocamento de A para B? Zero. Por quê? Porque o cosseno de 90 é zero, beleza? Como nós vimos, olha, na primeira aula lá, o trabalho, ou melhor, a força que atua na realização do trabalho é somente a, a componente da força que age no sentido de na direção, perdão, na direção de deslocamento do objeto, tá? A mesma coisa vale para a força normal, também, então os dois são zero. Suponha que existe uma força de atrito de 2,5 newtons atuando no objeto do exercício 1, exercido pela superfície. Letra A. Faça uma cópia da figura e desenhe nela o vetor que representa a força F, que o valor e qual é o valor do ângulo alfa entre Fzinho, né, e o deslocamento do objeto. Letra B, calcule o trabalho da força de atrito. Então tá lá, desenho de novo, força peso, força normal, deslocamento. A força de atrito age aqui embaixo no objeto, né, age aqui, né, mas para facilitar o entendimento, desenhei a força ali, todo mundo atuando ali no centro de massa, tá? Então veja bem, ele disse que nós temos uma força de atrito de 2,5 newtons. A força de atrito é sempre oposta ao deslocamento do objeto, tá?
O atrito sempre é uma força de resistência, ela sempre vai estar agindo contra o deslocamento. Então, se o deslocamento estava para a direita, a força de atrito é para a esquerda, tá? Então, o ângulo entre os dois é 180 graus. Θ igual a 180 graus. Calcule a força de trabalho, calcule o trabalho exercido pela força de atrito. É força vezes deslocamento vezes menos 1, que é o cosseno de 180. Tá? Temos ali a continha, temos menos 10 joules. Considerando a resposta do exercício 1, 2 e 3, responda. Qual é o trabalho total realizado sobre o objeto? Ele é positivo, negativo ou nulo? O trabalho total é a soma do trabalho da força F e do atrito. Então, trabalho da força F mais o trabalho do atrito. O trabalho do atrito é negativo. Temos então que o trabalho total exercido sobre o objeto é 24,4 joules, ou seja, é um trabalho positivo. A realização desse trabalho sobre o objeto acarretará um aumento ou diminuição de sua velocidade? Um aumento. Então, ó, se o objeto pode dar a impressão de que começa sempre com o objeto parado, mas não é, tá? Nós podemos ter, por exemplo, sei lá, tem aí uma pessoa empurrando um bloquinho aqui, tá? Tá lá exercendo uma força, um bloco empurrando. Aí esse bloquinho alcança aí uma velocidade, sei lá, de 1 metro por segundo, tá? 1 metro por segundo. Aí vem outra pessoa e ajuda a empurrar também, aumentando ainda mais a força, tá? Então, essa segunda força vai auxiliar a aumentar mais ainda a velocidade do objeto, beleza? Então não tem necessidade de o objeto estar parado, estar sempre parado para começar a movimentar, tá? Pode ser que o trabalho realizado já atue no objeto em movimento. Uma outra forma de ver isso mais fácil é a força, é o trabalho realizado pela força de atrito. Nós temos aqui um objeto lá com 10 metros por segundo de velocidade, tá? Aí de repente aciona os freios e a força de atrito vai parar ele, certo? Vai reduzir a velocidade desse objeto. Então, o trabalho, quando ele for um trabalho motor, vai agir aumentando a velocidade do objeto, e quando for um trabalho resistente, vai agir reduzindo a velocidade do objeto. Então, aumenta o trabalho motor. É isso. Próxima aula agora, outro assunto. Continuando aí com o trabalho, mas vendo outro conteúdo, tá?